Bom dia, boa tarde ou boa noite e a paz do Senhor Jesus, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estará ouvindo esse áudio, amém? Estou muito feliz com a sua presença aqui. Quero já desde já agradecer a você ter vindo ao vídeo. Espero que você possa acompanhar essa linda história, uma linda história e ao mesmo tempo uma história que Deus deixou escrita para nos servir de exemplo. Um exemplo que nós temos que perseverar, nós temos que ter fé e nós temos que nos lançar naquilo que Deus determina. Porque Deus tem planos, Deus tem sonhos maravilhosos para você, para mim e para todo ser humano. Amém? Nós vamos conhecer a vida, né, e a história do profeta, do grande profeta Moisés. Moisés foi um homem que Deus levanta, né, de uma forma, desde o seu nascimento, de uma forma ali milagrosa. Ele consegue sobreviver. Nós vamos estar aqui vendo o que acontecia ao povo de Deus lá na terra do Egito. Pessoal, antes de começarmos o nosso estudo, não se esqueçam, deixe seu like se você gostar do vídeo, compartilhe e se inscrevam no canal, amém? Que Deus possa estar abençoando esse estudo em nome de Jesus. Peço perdão, minha garganta ainda não está 100%. Eu peço que tiver alguma falha na minha voz aí, algum pigarro, algum desconforto aqui na minha garganta, eu vou de repente me manifestar, né? Mas espero que vocês se concentrem na mensagem que Deus vai nos trazer esta manhã, né? Estou gravando aqui pela manhã. Gostaria de lembrar, né, que no último vídeo, nos meus últimos vídeos, nós falamos da vida e da história de José, né? José ficou muito conhecido recentemente aqui no Brasil por aqueles que não conheciam, não conhecem a Bíblia, né? Como José do Egito. Então nós viemos a conhecer um José diferente, né? Daquele da novela. José, a começar, não era do Egito, né? José era da terra de Canaã, porque José era judeu, hebreu, né? Ele foi para lá para um plano de Deus, né? Por um plano de Deus, foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi parar no Egito, e nós vimos toda a sua história, pessoal. Não vou me aprofundar, né? Eu tenho 3 ou 4 vídeos aí falando da história de José, né? E nós chegamos até o final, né, da vida deste grande homem de Deus, José, que está em Gênesis, né? Então, o livro de Gênesis, ele termina justamente falando da morte de José, né? O último capítulo. E ele, profeticamente, ele diz que antes da morte dele, né? Próximo da morte dele, que Deus visitaria o seu povo e que faria sair, né, subir daquela terra o povo, né? E ele faz jurar, né, que seus irmãos levem seus ossos, né? Recentemente, eu não sou estudioso, pessoal, não sou estudioso, tá? Não sou doutor da lei, mas recentemente eu vi uma reportagem, né, onde profanaram o suposto túmulo de José. Não sei se é o verdadeiro túmulo de José,
ou se é meramente simbólico. Não sei de falar, né? Mas existe um lugar lá em Israel onde está o túmulo de José. Amém? Nós começamos a entender o que acontece com o povo de Israel que fica no Egito. Por quê? Porque nós sabemos que haveria ainda mais alguns anos de fome pela frente. Então Faraó sugere, José aceita junto com seu pai, né, Jacó, que eles morassem na terra do Egito, mais precisamente na terra de Gósen, para ali viver, né, para que não perecessem. Haveria ainda 5 anos depois que aconteceu tudo aquilo, né, já tinha passado 2 anos de fome, ainda restavam 5 anos de fome. E depois da morte de José, os anos vão se passando. E o que acontece? Quando Jacó, ele entra na terra do Egito, eram apenas 70 almas. Mas os filhos de Israel frutificaram, né? Eles aumentaram muito e multiplicaram. Eles são fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois disso, levantou-se um novo faraó sobre o Egito que não conhecera José. Pessoal, o tempo vai passando, o tempo foi passando. O povo de Israel, que era apenas 70, se tornou 70 mil, se tornou 100 mil, 200 mil, 500 mil. Eu já ouvi uns estudos que quando do êxodo, né, quando realmente Israel começa a sair da terra do Egito, estima-se que havia 3 milhões de almas. Não sei se é verdade. Isso é um número aproximado, tá, pessoal? Mas era muita gente, né? Já era aí quando Israel sai do Egito e chega lá na Terra Prometida, lá em Canaã, que ele vai ganhando as batalhas e se firma lá na Terra de Canaã e se torna uma nação. Ou seja, os povos ao redor e de redor começam a reconhecer, né? Até o Egito, né, com o passar dos anos, reconhece Israel como uma nação. Amém? Hoje em dia é diferente, é um pouco diferente, né? O reconhecimento de outros países segue-se uma série de burocracia, de protocolos, de interesses para se reconhecer uma região como um país, como uma nação. Mas entrando aqui no assunto propriamente dito, nós vemos então que o povo de Israel se multiplica. E Faraó começa a escravizar esse povo que era um povo estranho vivendo no meio do Egito. Um povo com uma língua diferente, costumes diferentes, né? No começo, lá na época de José, foram muito bem tratados, que José se tornara uma espécie de vice-faraó, né? A Bíblia chega a falar que ele foi pai de Faraó, né? Porque Faraó não tomava decisão nenhuma sem consultá-lo. Mas esse Faraó morre, né? E o tempo vai passando, né? A vida é assim. Tudo aquilo que você faz de bom, muitas vezes é esquecido. Principalmente quando você está numa terra estrangeira. Então, o que acontece aqui com o povo de Israel é que tudo que é aqueles 7 anos de fartura e 7 anos de fome, né? E que se não fosse a intervenção de Deus, não só o Egito, como muitos povos ali ao redor e de redor teriam sido totalmente aniquilados, né? Pela fome, né? E pela sede. E geralmente a fome ela vem normalmente por seca, né? Escassez de água.
mas principalmente pela fome. E Faraó começa a colocar tributos, cargas pesadas, né, para edificar a Faraó cidades de tesouros. Eu estou aqui no versículo 11 do capítulo 1. Porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, né, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, no 12, né, já passando por 12, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, tijolos e todo trabalho no campo, com todo o seu serviço em que o serviu com dureza. Então nós vemos aqui um acometimento de um povo sendo escravizado, de um povo sendo cada vez mais pisoteado. Na parte aqui, a partir do 15, nós vemos aqui: as parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. Porque mesmo com todas essas dificuldades, né, com toda essa escravidão, essa amargura de vida, o povo de Israel ia crescendo. Ou seja, mortalidade infantil não existia no povo de Israel. Amém? Então o povo ia crescendo. Por quê? Porque era a vontade de Deus que o povo crescesse. Então o Faraó, ele determina que as parteiras, né, tirassem a vida de todo filho macho, que fosse macho, que fosse exterminado, né? Que elas não fizessem os procedimentos ali, ou que sufocasse, ou que matasse, né? Jogasse dentro do cesto como um animal e fosse jogado aí no meio do mato. Só que as parteiras, né? A Bíblia até fala o nome delas, se eu não me engano. E elas dão uma desculpa para Faraó que as mulheres egípcias, as mulheres hebreias eram muito fortes e davam a vida antes da parteira chegar. E eu falei aqui, o nome de uma era Cifrá e o nome de outra Puá. Pelo menos é o que está escrito aqui na minha Bíblia, né? São várias versões bíblicas hoje em dia, né? Às vezes o nome pode estar um pouco diferente na tua versão aí. Então no 2 nós vemos o nascimento de Moisés, que diz assim: um varão da casa de Levi casou com uma filha de Levi. Levi aqui que está se referindo, né? Um dos patriarcas, né? Um dos cabeças, né? Que são os 12 filhos de Jacó, representando as 12 tribos de Israel. Amém? Então assim, um homem da casa de Levi, né? E uma mulher de Levi, da casa de Levi, eles se casam e têm um filho. A mulher, vendo que ele era formoso, né, escondeu-o por 3 meses. Então ela, não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, né, passou betume, né, que é o petróleo, né, pessoal, e pondo nela o menino, pôs-no em juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Imaginamos aí o sofrimento dessa mãe, né? Tendo que jogar o seu filho dentro de um cesto. Mas também ela não mata, né? Ela deposita, nós vemos aqui ela depositar sua fé em Deus. A Bíblia não fala isso, mas é um passo de fé, né? É um movimento de fé, né? Ela podia muito bem se entregar à ordem lá do rei, né? Porque se não obedecesse, provavelmente ele matava a família toda. A Bíblia não fala isso, mas eu calculo que sim, né? Para até que servisse de exemplo. Porque senão nenhuma mãe ia obedecer, né? Então ela preferiu pegar o menino, em vez de deixar que os homens de Faraó o matassem, resolveu colocá-lo aí num barquinho e deixar o rio levar
sabendo que se fosse da vontade de Deus, aquele menino ia sobreviver. E sua irmã, então ele começa a seguir o menino. E a filha de Faraó, ela encontra esse menino e o batiza com o nome de Moisés, porque ela fala: das águas eu tirei. E ela ama esse menino, né? Ela desperta nela aquele sentimento materno. Como a menina estava próxima, ela chama a menina, né? E pede para que chamasse uma hebreia, né? Para que tomasse conta do menino. E o que a Miriam faz, né? É o nome da irmã de Moisés. Ela corre lá, chama a mãe de Moisés, e a própria mãe dele o criou, né? Quando ele estava maior, ele foi levado para o palácio, para ser criado ali como um príncipe, né? Por ser considerado ali um filho adotivo da princesa, né? Da filha de Faraó. Ele passa a ser da realeza ali do Egito. Provavelmente Moisés foi educado na cultura egípcia, né? Provavelmente, pessoal, provavelmente, né? Muito provável. Mas não vamos esquecer que Moisés passou muitos anos com sua própria mãe. E com certeza sua mãe, ela explica para Moisés, né? Que ele era hebreu, que havia acontecido, né? Embora ele estivesse sendo protegido pela filha de Faraó, pela princesa, né? A mãe de Moisés deve ter passado toda a história, né? Que ela conhecia do povo de Israel para ele. E Moisés, ele passando ali onde os trabalhadores estavam, os escravos, né? Hebreus, né? Ele vê um homem maltratando um hebreu. E ele, num impulso, eu não sei o que esse homem, a Bíblia não detalha muito, né? Possivelmente estava chicoteando ali, até o ponto de repente matá-lo. Moisés, num impulso, ele acaba matando um egípcio, né? Então no outro dia ele passa, dois hebreus brigando, e ele vai tentar apartar a briga. E esse hebreu acusa ele, né? Você matou o egípcio, quer matar a mim também? Então ele fica com medo e foge para uma terra chamada Midian. Amém? Aí morre o rei do Egito. E Deus lembra-se do clamor do povo, né? Seu gemido da escravidão. Então Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Essa passagem é muito conhecida, né? Porque Moisés apacentava o rebanho do seu sogro, que era sacerdote na terra chamada de Midian. Ele leva o rebanho até o deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. E o anjo do Senhor aparece para ele numa chama de fogo no meio de uma sarça, né? A sarça é como se fosse assim um monte de, tipo um arbusto, né? E era comum, tá? Não era assim tão extraordinário um monte de sarça pegar fogo, porque ali é uma região desértica e a sarça às vezes ficava muito seca, né? E pegava fogo, naturalmente. Mas Moisés observa que essa sarça ela não se consumia, ela não acabava, né? Ele fica olhando por algum tempo ali e vê que tem algum mistério ali. Então ele se aproxima. E ele fala assim: eu verei essa grande visão, né? Porque ele não sabia o que era. E o anjo do Senhor, né? O Senhor, né? A minha versão está dizendo assim: e vendo o Senhor que se virava para lá, brada Deus
em voz alta, né, no meio da sarça, e diz: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Você nota, se você notar na Bíblia, uma coisa interessante, que Deus, todos os homens de Deus que Deus chama para uma grande missão, né? Acho que 95% deles estavam trabalhando, né, pessoal? Deus, ele observa o homem e a mulher, e Deus não gosta. Deus não chama aquele que não obra, aquele que não trabalha. Amém? E Deus, né, começa a conversar com Moisés, através da sarça. E diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés então encobre o rosto porque temeu olhar para Deus. E ele começa: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E começa: Moisés, eu vou te enviar para você livrar o meu povo da mão de Faraó. E Moisés se assusta, né? Como que eu vou livrar, né? Eu sendo um homem comum, livrar o povo hebreu da mão do Faraó, né? Mas Deus vai encorajando Moisés, né? Lá no 11, ele pergunta: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito, né, os filhos de Israel? E Deus diz: certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei. Então, quando você quiser saber se alguém está em missão realmente de Deus, você tem que ver se Deus está com aquela pessoa. A gente percebe através de atitudes, através de milagres, né? Aquele homem, aquela mulher realmente é de Deus. Amém? Então ele pergunta qual o nome de Deus. E Deus diz assim: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, ultimamente nós temos ouvido aí nas plataformas sociais, eu pelo menos gosto de estudar, sou curioso, né? Tenho ouvido diversas teorias acerca do nome de Deus, né? Yahvé, Javé, alguns falam que é impronunciável. Já vi um judeu falando que é impronunciável, porque foi escrito num hebreu antigo, né? Talvez no aramaico antigo. As 4 vogais, né? As 4 consoantes do nome de Deus. Então, os próprios hebreus não sabem como pronunciar. Os hebreus modernos não sabem pronunciar. E eu já ouvi uma explicação sobre isso. Mas o que significa, né? Suponhamos que seja Yahvé ou algo parecido, né? Um som parecido. Eu já ouvi um estudioso falando que é Yahweh. Já vi vários estudiosos falando várias coisas, né? Mas o nome significa, o nome tem um significado, e esse significado significa eu sou. Amém? Então, o nome de Deus significa eu sou. O que Deus estava querendo dizer? Que Deus é Deus. Amém? O Deus verdadeiro, né? Significa, qual o nome de Deus? Deus. Então ele fala: o eu sou, né? O grande eu sou, o eu sou. E nós vemos lá no Novo Testamento Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Amém? E ele fala, né? Avisa ao povo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou a vós, né? E ele fala: enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus está falando para Moisés.
este é meu nome eternamente. Aqui nós tivemos a complementação. Amém? Então, Deus determina que Moisés vai então aos anciãos, né, do povo de Israel e fala: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o de Jacó me enviou a voz para livrar o povo, né? No 4 nós vemos que Deus ele tinha um cajado na mão, né? E Moisés questiona Deus, né? Como é que eu vou fazer isso? Eles não vão acreditar. E Deus pergunta: o que é isso na sua mão? Ele responde, né? Uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E Moisés, fazendo isso, tornou-se em vara novamente, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu peito, no teu seio, aqui está escrito na minha Bíblia. Retirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a sua mão no seu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra cara. Ou seja, né, Deus estava mostrando para Moisés o seu poder. E que Deus estava transferindo para Moisés autoridade e poder. Amém? Através da sua vontade, né? E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, e nem ouça a tua voz, tomarás as águas do rio e a derramarás na terra seca, e as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Aí Moisés, como nós, né, fazemos sempre também, começamos a colocar empecilho naquilo que Deus determina para a gente fazer. Eu não vou conseguir, eu sou humano, né? Eu sempre falando isso. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Eu sou incapaz. Mas Moisés fala que ele eu não sou um homem eloquente, né? Nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns estudiosos cogitam que Moisés pudesse ser gago, mas a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala que Moisés fala que é um homem pesado de língua, pesado de boca. Acho que Moisés estava querendo dizer que falava mal, ou não gostava de falar em multidão, né? Tem gente que entra em pânico. Tem gente que chega de frente a uma plateia e não consegue falar, não consegue se expressar, tá? Hoje até existe cursos, técnicas aí para pessoa que precisa, né, falar em público. Existem aulas, mas então Deus diz assim: quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo? Ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Né? Ou seja, se eu estou mandando, se você tem boca, se você fala, né, eu vou te capacitar. É isso que Deus está falando para Moisés. Eu vou te capacitar, homem. Eu estou te dando poder. Você está preocupado em saber falar bem, né? Então ele fala, a Bíblia chega a falar aqui que Deus se ira contra Moisés. E ele fala assim: então chama seu irmão Arão, né? Ele não fala bem, então ele vai ser seu profeta e você vai ser seu Deus. O que você fala para ele e ele fala para o povo. Então Arão se torna um porta-voz. E então Moisés volta para o Egito. A partir do 18 nós lemos aqui.
né? E ele fala para Jetro: eu vou tomar meus irmãos lá do Egito. E seu sogro chamado Jetro despede em paz ele, né? E Deus volta a falar com Moisés. Todos que buscavam a tua alma morreram. Todas aquelas pessoas que sabiam, né, que tinham a vontade de matar Moisés por ele ter matado o egípcio, tinham morrido. E Moisés pega aquela vara, né, que fora consagrada ali por Deus, e se dirige ao Egito. E Deus começa, então, a ensinar Moisés o que ele tinha que falar, o que ele tinha que fazer. Vai até Faraó, chama os anciãos, vai até Faraó e diga: assim diz o Senhor. Aí eu já estou lá no 5, tá? Capítulo 5. Diz a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. Ou, algumas versões, não conheço Jeová, não conheço Yahvé, não conheço eu sou, né? Isso é Faraó falando para Moisés, que realmente não conhecia. Mas ele ia conhecer quem era esse Deus poderoso, o único Deus verdadeiro, amém? E Moisés começa a explicar: olha, a gente tem que ir porque senão Deus vai castigar o Egito com pragas e pestilências. E quando Moisés vai embora, o Faraó começa a afligir o povo mais ainda. E o povo se revolta contra Moisés, né? E vai se queixar. Lá no 6, Deus promete novamente livrar os israelitas, né? Então ele vai dando aqui instruções, exortando Moisés do que ele havia de falar, do que ele havia de fazer. No 7, Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe os filhos de Israel da sua terra. Aí uma coisa interessante, né? Nós vamos ler aqui. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito meus sinais e minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito. Eu tirarei os meus exércitos, o meu povo, e os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Amém? Então Deus está falando para Moisés: eu vou mostrar para Faraó e para os egípcios, para esta nação que escravizou o meu povo. E aí, né, Egito sendo uma potência, ali no chamado Oriente Médio, né, todas as nações ali ao redor, de redor, que ouvissem falar, começariam a conhecer esse Deus grandioso e maravilhoso, amém? Aí, a partir do 14, né, o coração de Faraó mostra endurecido.
Moisés vai lá, fala novamente com ele, demonstra o poder, né? Joga a vara do chão, transforma-se em cobra. Aí vem os sábios de Faraó, os feiticeiros, faz a mesma coisa lá através de encantamentos, através de truques. Só que a cobra de Moisés vai lá e devora a cobra dos feiticeiros. E o Faraó não tá nem aí, né? Eu tô falando com as minhas palavras, o Faraó não tá nem aí. O Faraó paga para ver. Então começam a vir as pragas. Eu vou falar só da primeira, pessoal, para que o vídeo não fique tão longo, para ver como é que Deus começa a mostrar o seu poder a Faraó, ao povo, tanto do Egito como ao povo de Israel. Amém? Porque o povo de Israel também não conhecia Deus, conhecia de ouvir falar. Agora eles iam conhecer através do poder, através do seu profeta Moisés. Amém? Então, a primeira praga é tornar a água em sangue. Então Moisés vai lá, fere as águas do Egito e toda a água do Egito se torna em sangue. Diante dos olhos de Faraó, diante dos seus servos, e toda a água do rio se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram e o rio fedeu. Já pensou, pessoal? Todo aquele rio transformado em sangue, ainda por cima todo aquele peixe morto, aqueles animais marinhos, né? Marinhos não, pessoal, quando estou falando de rio, né? Todos aqueles animais que viviam ali nos rios morreram, principalmente os peixes, né? Que é o que existe mais no rio, né? E nós sabemos como o peixe fede, mesmo o peixe sendo fresco, ele tem um cheiro forte, imagina ele podre. E os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Pessoal, será que os magos, os feiticeiros lá de Faraó tinham esse poder de transformar água em sangue? Eu tenho certeza que não, né? Eu tenho certeza que não. Eles faziam através de mágica, né? Através de truques. E assim, Faraó ia endurecendo o seu coração. Eu vou parar aqui no 8, né? Que é a segunda praga, que é a praga das rãs. Amém? Então assim nós começamos a história de Êxodo, né? Que significa saída, né? Significa... praticamente aqui quer dizer o quê? Saída, né? Uma imigração, né? Onde o povo, por determinada razão, né? Sai em grandes números, né? Ou na sua totalidade foi o caso de Israel, né? Que era uma nação vivendo no território de outra nação. E a terra lá de Canaã tinha sido prometido já lá em Abraão, né, ao povo de Israel. E Deus vai e fala, vai lá e toma posse dessa terra. Deus está falando para você hoje, toma posse da tua salvação, da sua terra prometida. Sim, porque também nós temos uma terra prometida. Só que essa terra prometida, ela não vai ser aqui nesse mundo, onde jaz o maligno, onde o mal descansa, onde a maioria das pessoas estão descansando no mal, né? Jesus falou, o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no mal. E nós vemos isso a começar das nossas autoridades. Nós vemos as nossas autoridades. Quando eu falo nossas autoridades, não estou falando só do Brasil não, tá, pessoal? Estou falando do mundo todo. Não se iludam achando que os países aí ricos, as autoridades lá não fazem coisas aí, fazem muito mais do que só corrupção.
eles criam guerra, né? Eles destituem um presidente de um país pobre, eles colocam quem eles querem, eles manipulam a água, as energias, né? Principalmente petróleo, né? Eles controlam preço, tudo para obter lucro e para matar o pobre. A verdade é essa, né? E para matar, para colocar em sofrimento, principalmente os pobres. Então, voltando aqui ao meu apelo, Deus tem uma promessa para você. Deus tem sim uma terra prometida. Deus tem um paraíso. Porque Jesus lá em Apocalipse fala: aquele que for fiel até o fim, eu darei o fruto da árvore da vida. É necessário que sejamos fiéis até o fim. Eu sempre falo, né, que a vida cristã é como se fosse uma maratona. Só que não há necessidade de você ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, para você ganhar uma taça, para você ganhar. Você simplesmente tem que chegar nessa reta final. E essa reta final é o dia da sua morte ou a vinda do nosso Senhor. Até esse dia você tem que estar fiel com Deus. Não quer dizer que você não peque, não quer dizer que você não vai pecar, mas é necessário que você aceite Jesus Cristo, seu enviado como Salvador, que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como mandamento de Jesus, que você comece a aprender, né, nas escolas bíblicas dominicais, né, chamadas de EBDs. Quando você entra como novo convertido, você começa a ter aulas sobre a Bíblia. E você mesmo estuda a Bíblia em casa. Também é necessário que você examine as Escrituras. Amém? Não deixe para amanhã. Não deixe para a noite. Faça esse compromisso com Deus agora. Vamos fazer uma pequena oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem está nos devendo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém.